professores, que alegria poder estar aqui mais uma vez para gravar essa pré-aula para você. É uma alegria realmente poder estar aqui mais uma vez aí com vocês. Então, nós já estamos na aula de número 7, tá tão rápido esse trimestre, né? Eu tava preparando ali a aula e quando eu olhei assim, nossa, 7, 8, nossa, já tá acabando, que rápido, daqui a pouco já estamos na metade do ano. E nós estamos já com o título, né, na aula 7, com o título Amizades Verdadeiras nos aproximam de Jesus. E esse texto bíblico nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 5, do versículo 17 até o 26, que é uma linda história, né, de amizade e também do poder do nosso querido Jesus. E vamos lá. Ponto central, amizades verdadeiras são verdadeiros milagres. Gente, é verdade. Tá difícil hoje da gente conseguir uma amizade verdadeira, aquela pessoa que se preocupa com a gente, aquela pessoa que está sempre ali pronto nos ajudar e também, né, nós nos doar para os amigos. Tá tão difícil isso, né? Hoje os pessoais estão tão pensam só em si, não querem mais se doar, não querem, eles querem fazer boas ações. Muitas pessoas querem fazer boas ações, né? Doar isso, fazer aquilo, mas assim aquela amizade verdadeira mesmo que tu pode contar para todas as horas, esses são muito poucos. Tem muitas boas ações por aí, mas amizades verdadeiras está escasso, gente. Então, quem tem uma amizade verdadeira pode se considerar um verdadeiro milagre. Vamos lá, os objetivos. Que a criança saiba valorizar e selecionar amizades que nos aproximam de Deus. Muito importante isso. E o versículo bíblico. Um amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Eu acho que eu andei mudando aqui o slide. E eu mudei mesmo, olha só, na falta de atenção minha, né? Mas vamos lá, a nossa missão de hoje está, vamos falar do nosso país. Se você tem um mapa do nosso país, gente, leva para suas crianças, seleciona ali, todos nós vamos orar pelo país, né, pelo nosso país, mas seleciona ali os estados, cada criança vai orar por um estado, pega a bandeirinha do estado, faça impressão, dá para sua criança, para aquela semana ela orar por um estado específico. Se a sua igreja tem projeto de missões dentro do seu próprio país, mostre esse projeto para suas crianças ou procura na internet projetos missionários que a sua igreja faz em outros estados. Procure, vai lá, a nossa igreja aqui, eles têm tantos projetos missionários, tanto no Brasil quanto fora dele. E hoje, pela manhã, eu estava vindo gravar, né, diretor? Estava vindo gravar e eles já estavam carregando uma carreta cheia de alimentos que eles iam levar para um estado. Sabe dizer qual é o estado, diretor? Que eu agora esqueci? Acho que o diretor está lá. Então, eles estavam carregando uma carreta, gente, cheia de donativos, roupa, colchão, era tanto alimentos que a nossa igreja ela distribui assim, né? Eles têm tantos projetos missionários, tanto fora quanto dentro do nosso país. Então, são projetos maravilhosos e temos muitos projetos fora mesmo, muitos projetos. Então, se a nossa igreja realmente é uma igreja missionária, o nosso pastor realmente ele é um pastor missionário. E tem essa visão missionária, né? Então, assim, ó, se você tem esses projetos também na sua igreja, vai aí, deixa a sua criança saber, às vezes os adultos sabem, mas as crianças às vezes não tá ali no linguajar delas, né, no cotidiano, mas deixa a sua criança conhecer quais são esses projetos que a sua igreja tem, ou a sua denominação, né, se não é essa sua denominação não tem, mas às vezes em outra cidade da sua denominação eles têm, então deixa a sua criança saber quais são esses projetos sociais que a sua igreja ela promove, né? Tanto dentro da sua igreja quanto fora da sua igreja. É muito comum as igrejas terem projetos sociais dentro dos próprios bairros, né? Então isso é muito comum e isso é muito bom. Então, distribui aí gente, eu tô meio esquecida hoje. Os estados aí para suas crianças estarem orando. E a nossa missão, né? Orar pelo nosso país. E professores, falando ali das curiosidades dos países, eu tinha que trazer um pouquinho do meu estado, porque no estado é lindo. Quem aqui mora aqui em Santa Catarina sabe do que eu estou falando, o quanto o nosso estado aqui ele é rico em diversidades
muitas coisas bonitas. Eu sou privilegiada, eu moro tanto perto do litoral quanto da Serra Catarinense. Eu fico no meio, né? No meio dos dois ali, eu tenho esse privilégio de estar tanto num quanto o outro. Então, e eu gosto muito, sério, eu gosto muito da Serra Catarinense. Então, eu trouxe aqui algumas imagens da Serra Catarinense para vocês conhecerem um pouquinho, né, ali do como o nosso projeto missionário é orar pelo nosso país. Eu trouxe aqui, então, um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho Santa Catarina. E eu trouxe aí a Serra do Rio do Rastro. Gente, é incrível essa serra. Até semana passada, nós tivemos a oportunidade de estar lá. É incrível, gente. Quem tem a oportunidade de conhecer, de subir, quem já subiu sabe do que eu estou falando. É incrível, incrível. E ela tem quase 1.500 metros acima do nível do mar. Gente, é fantástico. E quando a gente chega lá em cima no mirante, a gente tem um monte de coatis. Gente, eles são fantásticos também. É muito legal. Tem lojinhas, tem lanchonete, então é muito legal. E lá de cima, assim, a gente consegue visualizar assim, a natureza, é muito lindo. E quando vai subindo, a gente se depara com várias cachoeiras, várias cascatas d'água. A paisagem é de tirar o fôlego, vários mirantes na subida da serra que a gente vai indo. Gente, é fantástico. Ela é incrível, então vale muito a pena, né? Você que não conhece ainda, ter essa oportunidade de conhecer a Serra do Rio do Rastro. E também aqui na nossa serra, olha lá que linda, né? Olhando aqui de uma foto, um ângulo diferente, só que na nossa serra, da gente subir, já é fantástico de tirar o fôlego. A gente vai subindo assim, nossa, vai mudando assim o clima, o ouvido já vai dando aquela pressão, a garganta também vai dando aquela pressão. Gente, é fantástico mesmo quem tem essa oportunidade de conhecer a Serra Catarinense. Só que a nossa serra ela também é palco para grandes eventos e ela tem palco para eventos radicais. Se a gente já sobe aquelas 284 curvas já com medo, gente, porque é um penhasco para baixo, agora eles fazem esportes radicais lá em cima, simplesmente tão simples. Eles vão lá e fazem esportes radicais. Olha que incrível essas imagens. Tanto, né, de corrida, ciclismo, carro, é muito fantástico. Então, vale a pena aí você conferir a Serra Catarinense. Mas o que tem mais, né? A Serra Catarinense, a Serra do Rio do Rastro ali. E o que tem mais, gente? Olha aquela plataforma de vidro, olha aquela imagem, que lindo! E ali é uma imagem, mas tem vários mirantes desses de plataforma de vidro. Tem os cânions ali que eu já tive. Esses de baixo ali, as três de baixo, eu já tive a oportunidade de conhecer. A Pedra Furada lá, quando eu fui, estava fechado, não estava com acesso para visitantes. Mas cheguei bem pertinho dela. Gente, mas é incrível, já tive a oportunidade de conhecer vários pontos turísticos. Aquele cânion ali de chegar bem pertinho, de olhar assim para baixo, gente, é fantástico mesmo. Tantos pontos turísticos aqui tão pertinho da gente, às vezes a gente não conhece, às vezes a gente quer viajar para fora, conhecer outros países e às vezes o nosso país tem tantos pontos turísticos incríveis que você pode aí estar conhecendo. E também lá no nosso planejamento eu deixei outros pontos turísticos, né, mais visitados por turistas de fora, né, que tem ali Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, os Lençóis Maranhenses, tem várias coisas, Fernando de Noronha, então tem um pouquinho ali de toda a nossa riqueza aqui do nosso país para mostrar para as nossas crianças. E vamos lá. Vamos deixar um pouquinho a serra aqui, que já bateu aquela saudade de ir de novo. Gente, é fantástico. Gente, a natureza é incrível, incrível, é muito bom. Lembrando também aqui que em Santa Catarina não tem só serra, né? Como eu falei para vocês, tem o litoral também. Tem ali Balneário Camboriú, que é uma das praias mais lindas, mais fantásticas que eu acho aqui de Santa Catarina, com muitos e muitos visitantes de fora, muitos turistas de fora, de outros países também, muitos artistas renomados, muitos jogadores de futebol renomados tem lá suas coberturas em Balneário Camboriú. Gente, é fantástico, uma cidade linda, Bombinhas, Florianópolis, tem várias e várias cidades aqui. A nossa Santa Catarina, ela é rica, né? Muito rica, assim, muita cultura, de muito desenvolvimento também. É maravilhosa, tem muitos pontos turísticos incríveis para você visitar. Aqui na nossa cidade também, é uma cidade incrível, cheia de pontos turísticos aqui para se visitar. Vamos lá, memória em ação. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Se encontra em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Então eu fiz aqui, como vocês estão vendo ali no slide, porém
eu fiz tipo uma portinha, olha só, que vai abrir e tá o versículo bíblico, ó, pra criança ir lendo, ó, as portinhas, e a criança vai lendo. Claro que isso aqui, como eu sempre falo pra vocês, isso aqui é simplesmente um visual para reforçar o que ele já vem lendo ali com vocês. Então, primeiramente, a Bíblia, nada, visual algum, nenhum melhor e maravilhoso visual vai tirar o lugar da Bíblia. Não tem como fazer isso. Então, primeiro é a Bíblia, deixa a sua criança ter o contato com a Bíblia, folhear a Bíblia, ler a palavra de Deus através da Bíblia. Depois vocês vão ali, dê oportunidade para todas as crianças que queiram ler, para elas terem esse momento de leitura bíblica, porque às vezes é o único momento que ela tem em toda aquela semana, é aquele momento que está em sala de aula com você. Então, priorize esse momento, tire o maior tempo da sua aula para esse momento, incentive eles a levarem a palavra de Deus. Levou a Bíblia? Agora, quem vai ler? Quem quer ler? O que vocês entenderam desse versículo? O que é ser um amigo para vocês? Então, deixa as crianças te falarem o que elas acham sobre isso, porque é muito comum a gente falar, e a criança, a gente ainda quer que ela pare e preste atenção no que a gente está falando. A gente quer assim, não é? Eu quero falar, eu quero mostrar para a criança tudo que eu me preparei com os visuais, preparei toda a minha aula, eu quero fazer e quero ensinar. Porém, a criança aprende muito mais se ela participar e ela grava muito mais se ela está interagindo com você. Então, antes de você dar a pergunta e já a resposta e tudo, interaja com seu aluno, deixa ele falar, deixa ele se expressar. Ele vai querer te contar do amigo dele, deixa a criança se expressar, deixa ela se sentir à vontade com esse tema. Deixa ela, escuta o que ela tem para falar, quais são os conceitos que ela tem sobre a amizade. E ali você já vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre essa amizade. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso, né? O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão, porque tem amigos que é mais chegado do que o irmão. A gente tem amigos assim, que às vezes tem mais liberdade para conversar, sabe que pode contar com um amigo do que às vezes com o próprio irmão da casa. Então, você vai estar falando, depois que você tiver essa conversa, memorizaram, todos leram, agora sim, você pode até usar esse visual como uma dinâmica. Agora vocês vão falar, vai abrir todo mundo lendo aqui, tá? Agora a Pro vai fechar e vocês vão ter que continuar na sequência. Agora a Pro vai fechar o outro e eles vão ter que te responder, né? Vão responder o versículo bíblico na sequência. Você pode fazer individual, você pode fazer com toda a classe junto e se torna daí algo bem legal e bem prazeroso. Agora a gente vai vamos recitar o versículo bíblico, vamos mudar um pouco, vamos levantar um pouco da cadeira, vamos fazer um exercício, vamos fazer uma ginástica, vamos movimentar o corpo, vamos botar a mão na cintura, vamos recitar o amigo ama sempre, vamos lá, amigo ama sempre, mão na cintura, e na desgraça, mão na cabeça, mão na orelha, segurando, gente, dá para fazer várias coisas e se torna um momento agradável para a sua criança memorizar o versículo bíblico. E sem contar que ficou um visual muito engraçadinho, achei muito lindinho. E vamos lá para a nossa história, é uma história. Antes da nossa história, eu tenho que colocar aqui a minha bandeira, né, gente? Não posso deixar o nosso rico Brasil sem a nossa bandeira. Olha só, aqui na América do Sul, o nosso país. Gente, que lindo, né? Eu amo. Eu amo esse projeto missionário. Então, agora a gente vai estar naquele momento da história que você já vai estar falando, gente, vocês sabem que vocês estavam falando aqui sobre a amizade, que vocês têm um amigo assim, um amigo lá e tal, eles vão te contar coisas de amigos, eles vão ter momentos com os amigos, e se eles não tiverem essa iniciativa, você pergunta, e daí, quem é o seu amigo? Quem é o seu verdadeiro amigo, eles já vão matar a charada, mas, Jesus, ok, mas aqui, né, quem é o seu verdadeiro amigo? E o interessante, professor, que o certo disso, o verdadeiro amigo deles falarem aqui, né, na Terra, na sociedade, no meio que a gente vive, os verdadeiros amigos, a primeira resposta que eles deveriam dizer era minha mãe, meu pai, a minha família. Essa deveria ser a resposta de muitas crianças.
Porém, muitas crianças elas não podem afirmar isso, né? Que os verdadeiros amigos não são a família. Mas você ressalta ali, né? Conversa com a sua criança e explica para ela que sim, a gente pode contar com a mãe, que a gente tem que falar as coisas para a mãe, a gente não pode esconder nada. Então é um momento que você pode estar também trazendo para a sua criança que ela pode se abrir com a sua família. Claro que tem aquelas exceções que realmente tem famílias que não dá para se comunicar. A criança não se sente à vontade, até porque tem famílias que não servem de exemplo para a sua criança. Aí você vai entrar ali com a questão cristã, né? Então, a questão ali dos valores também, e falar ali da amizade, do amor de Jesus que ele tem pela nossa vida. Se em todos os momentos ela não se sentir acolhida pela sua própria casa, mas o Senhor sempre vai estar com ela e Ele sempre vai colocar pessoas alicerces ao lado dela para ajudar. Eu lembro que quando eu me converti, a minha família não era evangélica e eles me proibiam de ir para a igreja. Então, assim, os valores cristãos eram muito diferentes dos valores que eu tinha dentro de casa, até em questão de fé, era muito diferente. Então foi uma luta muito grande, mas Deus colocou pais na fé para me ajudar. E isso foi ali na minha adolescência, né? No começo da minha juventude. Então Deus colocou do meu lado pais na fé para me ajudar, que me ajudaram a carregar a cruz, que estavam ali do meu lado. E é assim que a gente tem que dizer para sua criança também, que Deus vai colocar pessoas do lado dela para auxiliar, para ajudar, para conversar, para orientar. E você, professor, venha ser essa referência também. Eu já vi vários casos de crianças comentarem, eu não gosto daquela professora, não sei. Já vários da gente passar e dizer assim, eu não gosto dela, porque não se identifica, não se sente amada, não se sente acolhida. Então, que essa professora está fazendo o quê? Né? Então, tem várias coisas que a gente tem que começar a se analisar. E se você é pai, se você é mãe, analise a forma com que você trata o seu filho. Trate ele realmente. Às vezes a gente tem aquele lado protetor, mãe, mas a gente tem que entender que além de ser mãe, nós precisamos primeiro de tudo ser amigo dos nossos filhos, que eles venham ter liberdade para conversar com a gente. Muitos filhos não têm liberdade para conversar com os pais. Já sabe que os pais vão brigar, que os pais vão falar e às vezes não tem liberdade para falar com eles, não conseguem se comunicar. Então, preste muita atenção, professores. Não adianta a gente querer ganhar uma sala cheia de alunos e perder a nossa casa, perder a nossa família. A prioridade é o seu lar. Preste atenção, procure ter momentos de prazer com os seus filhos, momentos de diálogo com os seus filhos. Não aquele diálogo que fica cobrando, eu te avisei. Eu tomo muito cuidado com isso, sabe? Quando alguma coisa não dá certo com meus filhos, eu tomo muito cuidado nessa questão. Eu te avisei, eu te falei que não é para ter feito isso. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu procuro trazer palavras que venham ajudar, palavras de orientação, não palavras de cobrança, porque eu te disse, porque eu sabia que isso não ia dar certo, porque não, sempre aquelas palavras não deu certo agora, mas vai dar certo depois, Deus vai te ajudar, levanta a cabeça, vai dar tudo certo, a mãe está contigo, nós estamos orando por ti, isso tudo vai servir de exemplo para você e levanta a cabeça. E algo que eu sempre digo para os meus filhos, eu sempre olho para eles quando eles estão com alguma dificuldade, eu sempre olho para eles e eu faço uma pergunta: vem cá, Deus dá alguma coisa ruim para alguém? Não, mãe, claro que não. Deus, por acaso, dá alguma coisa ruim, alguma coisa com... Deus faz isso, nos presenteia com algo ruim? Não, mãe. Então, quando Deus te deu para mim a herança dele, Deus sabia que você ia ser capaz. Você não é ruim, você não deu certo agora, mas vai dar depois, porque Deus, antes de dar para mim, Ele investiu, Ele sonhou os melhores sonhos para a tua vida. Então eu sempre coloco na cabecinha deles que eles são o melhor do céu. Eu sempre falo para Deus, me dê o melhor do céu que é para você. Deus me ama tanto. O amor de Deus pela minha vida é tão grande que me deu o melhor do céu. Entre todos, Deus me deu o melhor do céu que é você. Então você é capaz, você consegue, você pode, vai dar certo. Você não é qualquer um, além de ser meu filho, eu sempre digo, né? Você é filho de Deus, você tem uma identidade celestial, há um céu te esperando. Você não é qualquer um e vai dar tudo certo. Então sempre cuide, professores, que a sua criança, a referência do seu filho venha a ser você. A referência de amigo tem que começar dentro de casa e com você. Então vamos lá, para explorar aqui a nossa escritura,
O que eu fiz aqui? É uma história muito conhecida, que a gente vai estar falando ali de 4 amigos, que tinha um amigo paralítico. Você vai estar já entrando ali, quando eles estavam falando do versículo bíblico, você já vai estar entrando na sua história. Então, nossa história hoje também vai falar de amigos, de um paralítico que ele realmente tinha 4 amigos. E amigos verdadeiros, que estavam dispostos a ajudá-lo. E ali você vai estar contando ali a sua história, que eles souberam que Jesus estaria em certo lugar, então eles foram, porque ouviram que Jesus curava, ouviram que Jesus fazia milagre, que Jesus era o Filho de Deus. Então agora, não, já pensou que legal? Um amigo incentivando o outro, alguém teve essa ideia, olha, aquele homem, ele está por aqui, então eu descobri onde ele está, vamos levar o nosso tal amigo ali, vamos botar nome para os amigos, deixa eles criarem algum nome, isso é muito comum. Claro, a gente vai dizer para eles que a Bíblia não dá nomes, mas vamos botar amigo 1, amigo 2, amigo 3, vamos, né, para diferenciarem os amigos, amigo A, B, C, D. Vamos lá, e de repente, a Bíblia não diz, mas a gente imagina que um vai lá e incentiva o outro, e o outro teve uma ideia, e agora vamos levar assim, vamos botar ele numa maca, hoje a gente vai entender como uma maca, né, mas a Bíblia vai se referir como uma cama, vamos botar ele numa maca e a gente leva, porque Jesus, ele vai curar. Agora vocês imaginem também a amizade deles de querer que o amigo fique curado, e também a confiança do paralítico com os amigos também, né? Será que eles foram lá e eles animaram o paralítico? Olha, ouvi se Jesus está aqui, né? Vamos levar ele lá. Ou será que ele pediu para os amigos, olha, eu ouvi que Jesus está aqui, vocês não podem me levar lá, vocês podem me auxiliar? E naquele momento que ele precisou, ele pôde contar com os amigos. Só que crianças, agora, naquela empolgação que Jesus ele faz, Jesus ele está, Jesus ele pode fazer um milagre, Jesus ele é maravilhoso, vamos levar, vamos lá. Crianças, mas de repente acontece algo. Quando eles chegam, o local estava tão cheio de gente que não tinha mais como eles entrarem, não tinha como eles passarem pelo meio daquelas pessoas. E agora, como é que a gente vai fazer? Nosso milagre está ali dentro, a nossa cura está ali dentro, mas não tem como se aproximar de Jesus. O que a gente vai fazer? Aí a gente vai entender que os amigos, eles têm uma ideia, vamos descer ele pelo telhado. Gente, olha aqui como a força de vontade nos faz coisas que talvez a gente nunca ia imaginar que a gente teria essa capacidade de fazer. Olha a ousadia que eles tiveram, a fé nos faz essas coisas. Eu sempre digo, né, tenho o costume sempre de dizer, a gente tem que fazer tudo conforme as nossas forças. Ok, temos que fazer, isso é bíblico, tudo conforme as nossas forças, tem que fazer tudo certinho conforme as nossas forças. Mas você sabe qual é o limite das suas forças se você não tentar? Você sabe até onde você pode ir se você não tentar fazer? Então, aqueles amigos, eles tinham aquele limite até ali, mas se eles não tivessem a ousadia de ir um pouco além das forças deles, será que ia acontecer um milagre? Aí a Bíblia vai dizer que eles subiram no telhado, mas como, que vai subir um paralítico? A criança, ela vai imaginar tudo isso como? Você vai estar explicando que antigamente as casas, eles tinham uma escada na lateral, né? E ali você vai estar dizendo para eles que eles subiram. Agora, olha a confiança daquele paralítico entre os amigos. Gente, olha o rapel que tiveram que fazer com aquele... Gente, isso é um esporte radical e já existia naquela época. Olha só, o rapel que fizeram com aquele paralítico, né? Tiraram as telhas, não. E a determinação, é isso que eu acho fantástico, é a determinação. E é isso que nós temos que estar dizendo para nossas crianças, precisamos de amigos assim, que nos ajudem a ir para frente. Você precisa ser um amigo assim, para os seus alunos, para dentro da sua casa, para a sua família. Você precisa tirar tempo para a sua família, tempo para conversar, tempo para dialogar, tempo para estar ali escutando. Às vezes eles vêm com cada conversa, gente, cada conversa que às vezes eu penso, meu Jesus amado, nada a ver. Ai, mas é o mundo deles, é o que eles estão vivendo, é a conversa do momento entre eles, entre os adolescentes, entre as crianças. Então, às vezes eu paro e
tá, então eu vou escutar. Às vezes eu tô com a minha cabeça lá no mundo da lua, mas tô ali, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dar os meus ouvidos, eu preciso estar escutando, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso me inserir no mundinho deles, tanto quanto mãe, assim como professora, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso ser aceita no meio deles, então eu preciso fazer a minha parte. E não é fácil se introduzir, não é fácil chamar atenção, não é fácil ganhar a confiança deles, mas eu preciso tentar, eu preciso me inovar sempre. E assim foi aqueles 4 amigos também, e tiram a telha. E de repente, gente, agora vocês imaginam o susto de quem está dentro, mas isso é milagre, é fé para os que crê, para os que são ousados. Não, Jesus está aqui, é a minha oportunidade, eu vou além. Então a gente também pode estar falando para crianças, levar essa aula como determinação. Não, eu vou continuar orando pelo o meu pai que está nas drogas, está no álcool, a minha mãe, eu vou continuar orando, Jesus vai salvar. Por mais que tá tudo difícil, mas Jesus vai salvar, Jesus vai ouvir a minha oração, vai dar tudo certo, eu vou continuar orando pela cura, eu vou continuar orando pela libertação, eu vou continuar orando para tantas coisas. E a criança precisa entender que ela precisa dessa determinação, não chegar na frente. Às vezes a gente vai com tanta sede ao pote, né? Jesus está ali, vai dar certo, mas de repente encontramos uma barreira, a gente para, a gente volta para trás, a gente já desanima, a gente já não quer mais. Encontrou uma barreira, a gente já não quer mais dar a cara a tapa, a gente já fica ali, todo encolhidinho, tudo, nossa, todo já desmotivado. Mas não, aqueles amigos naquela barreira que eles encontraram de não conseguir entrar, eles deram um jeito. E é isso que a gente precisa também. Então, o que a gente vai ver ali? Que aquele paralítico, ele desce pelo telhado. A gente imagina o medo daquele homem descer pelo telhado. E agora, ele chega, bate ali, gente, imaginam, de repente desce, todo mundo assustado, não tinha lugar, de repente todo mundo teve que abrir espaço que estava descendo uma cama ali. E de repente Jesus olha para ele, gente. Olha a decepção, olha para ele e diz para ele que os pecados deles estão perdoados. Gente, mas o homem não foi para receber o perdão dos pecados, ele foi porque ele queria andar. Mas o que é mais importante para Jesus? É te dar ali a tua bênção e você ir para o inferno, ou primeiro garantir a tua salvação? Então a gente sempre tem que estar dizendo isso para as crianças, que Deus faz e Deus age no momento que Ele quer e da forma que Ele quer. E quando o paralítico certo olhou assim, nossa, pecado, eu passei tanto trabalho, eu desci, passei tanto medo, nossa, e agora Ele vai me dizer que meus pecados estão perdoados? Eu quero andar, olha a minha situação, eu quero andar, mas o que era importante para Jesus é que Ele esteja o nome escrito no livro da vida. E depois sim, Jesus vai e diz para ele, pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. E Jesus fez também um milagre também ali, ele voltou a andar. Mas focar para nossas crianças que o importante para Deus é a nossa salvação. Foi por isso que ele morreu numa cruz. Ele não morreu na cruz para nos dar bens materiais, para curar a enfermidade, para nos dar vitória, para abrir porta de carro, de chave, não. Ele morreu numa cruz para nos dar direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele morreu numa cruz para nos salvar, para nos garantir a nossa salvação. E foi o que ele fez ali com aquele paralítico. Mas você falou, e o que a gente vai fazer para essa aula? Qual é o visual que a gente pode estar usando? Então, eu fiz aqui um paralítico que quando eu for contar a história para a criança, de repente eu posso estar contando ali a história para a criança e sair dali do teto, realmente, gente, ó, contar a história para a criança e o paralítico, ele vir descendo do meu teto. Não é fantástico isso? Olha só. O que eu fiz aqui? Ó? Tá lá a sua criança, você vai amarrar em algum lugar, algum ponto estratégico da sua sala, sua criança não está observando, porque geralmente a gente não tem costume de olhar para cima, né? Mas na hora da sua história você vai estar contando, muito eloquente, tal, chama a atenção, o olhar deles para vocês e depois ali na hora ali, o seu paralítico vai descer. Só porque o meu engalhou, ele não quer mais descer. Desce! Vai! Ah, desceu! Ó. E a sua criança vai estar visualizando que realmente o paralítico desceu do telhado.
E aqui tem um bonequinho que eu fiz, ó. Aqui eu colei, mas ele tem as marcação para você botar aquele grampinho bailarina, aquele grampinho de metal, porque as perninhas e os bracinhos dele realmente iam se mexer, se acaso você querer alguma coisa assim, que tenha movimento interativo, o bonequinho mexe. Lembrando, se você tem filho em casa, deixa ele colorir, deixa ele te ajudar na preparação dessa aula. E daí aqui você vai estar contando a história. O que eu fiz aqui, gente? É uma caixinha, uma tampinha de papelão, fiz 4 furinhos nas pontas, peguei 4 cordinhas, depois fiz um nozinho entre as 4 cordinhas para ela ficar assim. Depois eu só peguei mais uma cordinha, ó, e amarrei aqui. Passei lá em cima da nossa lâmpada e ela sobe e ela desce. É bem simples, né? Algo bem legal que a gente pode estar fazendo aí com nossos alunos. O que eu fiz também aqui, lá no Drive, ele tem um marcado paralítico. De montagem, alguma coisa assim, que também tem ali uma montagem do paralítico, a cama, tudo certinho ali, fiz um monte de paralíticozinho ali, que você pode estar fazendo com a sua criança, tanto de atividade, ela vai montar o cenário, e também tem colorido que você quiser fazer de visual. Mas também tem uma ideia legal, essa aqui eu acredito que você já saiba, que é um alfinete, deixa eu ver se dá para visualizar, um alfinete, e um caderno. Eu vou espetar, talvez vocês não vão conseguir visualizar bem, porque a câmera está um pouco longe. Mas você vai ver que esse alfinete ele vai representar o paralítico. Olha ali, crianças, ele não andava, ele é paralítico e tal. Mas acontece que quando Jesus falou assim para ele, levanta, toma a tua cama e anda, o que acontece? O paralítico começou a andar. Você vai estar riscando, gente, olha só. Olha que legal. A partir do momento que eu estou riscando com uma caneta, o paralítico, ele está se mexendo. Olha que top! Ele vai mexer para lá, ele vai mexer para outros lados, na medida que eu estou mexendo aqui a folha. Então, é algo legal também que a criança, eu já fiz com os meus, ele falou, nossa, Pro, tá se mexendo, sim. Então, é claro que você vai estar explicando aqui para a criança que ele está se mexendo, que conforme a gente vai estar usando a caneta vai mexer a folha e vai mexer ali também o alfinete, que o alfinete, conforme a posição da caneta, ele vai se mexendo. Isso ali é só um simples truque. Mas ali que realmente com o paralítico aconteceu, né? Jesus curou aquele homem. E o que a gente pode estar concluindo também? Eu trouxe aqui uma fita métrica que você pode estar dizendo para as crianças. Crianças, vamos se medir? Eu acho tão legal essa parte, sabe? Você começa a medir a criança, mede o pé da criança, mexe o braço, mede, gente, ó, essa mesa, vamos ver quantos centímetros ou 1 metro tem essa mesa? Nossa, tem 1,60 m essa mesa. Olha como ela é larga e tal. E essa porta? Vamos medir? Aí você vai estar dizendo para a criança que a gente consegue medir as coisas, porém algo que a gente não consegue medir é o amor do nosso Jesus. Né? Ele teve tanto amor pela alma daquele paralítico que ele deu 2 bênçãos. A primeira, a salvação. O amor de Deus é tão grande, né, que ele salvou, né, deu a salvação para aquele paralítico e também a sua cura. E a gente pode estar dizendo para as crianças, né, e o nosso Jesus, ele deu a sua prova de amor tão grande, se entregando na cruz por nós, né, pela nossa vida, porque nós também temos um lugarzinho preparado para a gente no céu. Então aqui a gente consegue medir a circunferência. Eu consigo me medir, eu consigo estar medindo as coisas, porém o amor de Deus a gente não consegue medir, porque ele é infinito. O amor de Deus não pode ser medido, porque ele é infinito. Dicas de atividade. Ai, eu acho tão bonitinha essas dicas de atividade. Tem também, olha aí que legal, esses bonequinhos de dobradura, pessoal. Isso é muito legal, esse bonequinho de dobradura, porque deixa eu pegar aqui uma folha, ó. Deixa eu fazer para você. Você pode estar chegando aqui naquele momento dos amigos. Você vai fazer aqui, ó, vários bonequinhos e deixa que a sua criança, ela dê nome para os seus amigos. E vai ser um motivo ali de estar orando pelos amigos. Então, ela vai classificar ali os seus amigos e vai estar orando por eles. Tomara que nesses amigos aqui se inclui a família, né? Ó, você vai estar fazendo uma dobradura, uma gaita. Vamos lá, ó. Vocês estão vendo? É muito fácil, ó. Agora, nessa gaitinha,
Deixa eu só tirar essa pontinha aqui, que ela não ficou certinho o tamanho aqui, ó. Deixa eu só tirar para elas ficarem todas elas do mesmo tamanho. Nessa gaitinha, eu vou fazer a metade de um amigo. Cadê aqui? Ó, vou fazer a cabeça, o pescoço, o braço, a barriga, as pernas. Tá vendo? Olha só, a metade de um amigo. Agora, você só vai recortar aqui, ó. E o que vai acontecer? Quando você abrir, vai estar todos os seus bonequinhos como está ali. É bem simples e é bem legal e dá para você fazer. E cada criança vai ali colocar, cada bonequinho, o nome do seu amigo, vai desenhar o amigo nesses bonequinhos. Dinâmica, gente, essa dinâmica é muito legal, eu já fiz, é muito legal. Aquele pratinho, no pratinho, assim como tá aqui esse papelãozinho, no pratinho ou um papelãozinho também, vários papelãozinhos, você vai estar fazendo 2 cordinhas aqui, 2 cordinhas do outro lado. Cada criança vai ter um pratinho desse, ou a cada 2 crianças um pratinho desse, porque a bolinha vai servir de paralítico. Eles têm que jogar a bolinha de um pratinho para o outro, sem deixar ele cair. Então é bem legal, eles têm todo o cuidado para levar o paralítico na cama, né, até Jesus. É muito legal. E temos aí também a lembrancinha com o tema da nossa aula, né? Ali o paralítico, ele tá ali com a cama e de repente ele dobra a cama e sai andando. E também tem aí, né, Jesus é poderoso, que ele curou um paralítico. Então, professores, essa foi mais uma aula, mas semana que vem nós estaremos aqui de novo. E que Deus abençoe muito a sua vida e até lá! Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.